Queridos amigos, que nós possamos, com a ajuda divina, prosseguirmos nessa carreira de comentários sobre os temas humanos, à luz da doutrina espírita, para nosso amplo esclarecimento a respeito das particularidades da vida. Literalmente, a expressão anorexia significa a falta de vontade de comer, geralmente associada a patologias, reflexo de males maiores. Removida a causa, cessam os efeitos. Mas na anorexia nervosa é uma situação bem diferente. Os efeitos são parecidos, mas as causas não são. E nós temos lido explicações, estudos internacionais que não convencem à luz da espiritualidade. A anorexia nervosa é de fundo psicológico. A pessoa tem uma distorção da sua imagem corporal. É um controle sobre o corpo, buscando o emagrecimento. Fala-se muito em inanição como causa natural da anorexia. No auge da magreza, a pessoa se sente gorda. Até nas fotos não consegue se ver magérrima. É então uma situação inusitada, que evidencia riscos iminentes para a saúde, para a sobrevivência do indivíduo. Os neurotransmissores, os hormônios e outros, têm sido apontados como causa da anorexia, quando eles são apenas meios de comunicação do cérebro com as regiões remotas do organismo. Os hormônios são mensagens vivas para produzir determinados efeitos. O buscar resposta nos efeitos ajuda pouco. O corpo é escravo da mente, pedindo estudos mais aprofundados sobre o assunto. Nós vivemos numa sociedade de cultura narcisista. É o culto do corpo. São aqueles apelos veementes a favor da magreza, exercícios exuberantes para que se alcance uma modelação física bonita, invejável, que passa, sem dúvida, um aspecto de saúde, só que a preços muito altos, a exercícios muito elevados, dando à vida um sentido pouco verdadeiro. É o chamado culto do corpo. É viver para ter um belo corpo. Que nós cuidemos do corpo, sim, mas não fazermos do corpo um ídolo. Ele é apenas uma ferramenta nossa de manifestação que deve ter um bom aproveitamento, um zelo o máximo possível, mas sem idolatria. Lembremos-nos, amigos, que nós somos espíritos imortais, vivendo temporariamente num corpo carnal. A nossa passagem terrestre
é transitória. Nós não aqui chegamos para ficar. Nós estamos de passagem. E na anorexia nervosa, há que se buscar, primeiramente, no espírito, a causa daqueles efeitos que se refletem sobre o corpo humano. O problema está na alma, não está na carne. Mas o mundo materialista há de buscar nos meandros do mundo a solução que não encontra. E os problemas estão aí. Os complexos que nós trazemos de outras encarnações nos chegam no hoje. E as pessoas que se sentem desamadas tomam atitudes incoerentes, como a anorexia nervosa, a exigir-se uma imagem de perfeição e beleza quase impossível de ser atingida. E como o problema é psíquico, não é físico, é muito comum o paciente perder os limites e enveredar por caminhos ímpios, por aventuras temerárias e resultar naqueles dolorosíssimos quadros de anorexia, em que a pessoa se apresenta um cadáver que anda, osso coberto de peles, uma situação dramática e muitas vezes irreversível. A máquina orgânica ultrapassou o ponto de retorno e é só esperar o fim daquele... Meus amigos, esse corpo que nós temos é um empréstimo. Deus, através do planeta terrestre, dos recursos planetários, nos deu essa máquina maravilhosa que é o corpo humano. E nos cabe aguardar a decisão divina para daqui nos retirarmos, para despirmos o nosso espírito desse macacão de carne que é o corpo físico. O distúrbio perceptivo da imagem corporal nos chama a atenção. É aquela dificuldade imaginária de se alcançar belos padrões de beleza inatingíveis, que inconscientemente a criatura julga ser a causa do desamor. E nós vamos até a Úmbria buscar em Francisco de Assis, reencarnação do profeta, do apóstolo evangelista, João Evangelista, que nos trouxe aquelas mensagens belíssimas, que é dando o que recebemos, é amando que somos amados. Então, o desamor não é uma problemática de aparência física, como a pessoa vitimada pela anorexia se supõe intimamente, inconscientemente, numa experimentação absurda. A obsessão pode ser a causa ou o agravante do problema. É aquela desavença do passado, desaguando no presente. São aquelas ocorrências lastimáveis que agasalhamos do ontem, refletindo no hoje. E, em alguns casos, apenas espíritos levianos voltados ao mal a nos atingir nesses episódios de anorexia. Lembremos que o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, é ainda o maior remédio.
a aquiescência consciente ou inconsciente das criaturas permite a instalação do problema. Mas a doutrina espírita tem a sua eficácia, especialmente quando coadjuvada pelas psicoterapias, através de profissionais competentes e espiritualmente esclarecidos, que enxergam um pouco além para transmitir ao paciente instruções adequadas à correção das suas graves disfunções alimentares, no caso, que se segue, que se completa com a assistência médica, oferecendo o socorro às células físicas para um complemento do trabalho da terapêutica para a recuperação do paciente. Precisamos, todos nós, homens, levantar a nossa cerve para dar um sentido espiritualizado à vida. Viver estritamente nos padrões terrenos é arriscar a nossa existência. O homem não é um simples acidente biológico para viver no mundo eternamente. Nós somos espíritos infinitos, imortais, em trânsito pelo homem terrestre, com a graça de Deus. Então, o mínimo de bom senso é buscarmos as causas da vida, da existência, quais os móveis, quais os objetivos, para que nós possamos saber por que vivemos, saber vivermos adequadamente. Deus nos permite, nos dá o livre-arbítrio para nós conduzirmos a nossa vida de acordo com o nosso gosto e os nossos desejos. Mas Jesus nos deu uma lição. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá que colher. Eu tomaria, para ilustrar os nossos comentários, o exemplo do que aconteceu com André Luiz. André Luiz, nós estamos muito acostumados com os seus lindos livros, Nosso Lar, Os Mensageiros, Entre o Céu e a Terra, Libertação, No Mundo Maior, A Caminho da Luz, etc. São mais ou menos 16 livros. Mas André Luiz, ao deixar a Terra, ele despertou nas zonas inferiores da espiritualidade e ali se movimentou por 8 anos. E os espíritos obsessores gritavam: suicida, suicida. E ele ficava chocado com aquilo. Infeliz, suicida. Infeliz sim, mas suicida não. Ele se lembrava do período que passou na casa de saúde, que era a expressão usada na época. Ele viveu no começo do século passado. Então, é infeliz sim, mas suicida não. Ele adoeceu e buscou os recursos de uma casa de saúde, foi operado, mas não resistiu. Então, ele, por ter tido um suicídio inconsciente, André Luiz passou 8 anos nas zonas inferiores. E, meus amigos, essas regiões não são nada agradáveis para se passar 8 anos. Nem 8 minutos, quanto mais 8 anos. Então, André Luiz teve uma experiência terrível, que o marcou para sempre. E ele foi socorrido na colônia do Nosso Lar. E os médicos espirituais, ao examiná-lo, confirmaram que ele era um suicida inconsciente.
não é só suicida que aponta um revólver para a cabeça ou que pula de uma ponte. Aqueles atos incoerentes, como anorexia, que nos referimos hoje, é uma forma de suicídio. É um suicídio inconsciente, não intencional. A pessoa para de comer, passa a ter uma aversão sobre a alimentação formidável, eleva à degradação física e às vezes até a morte. Se ela não parar com a experiência até um certo ponto, não terá volta. Então, André Luiz questionou com o mentor espiritual, o chefe dos serviços médicos de nosso lar, que ele fosse suicida. Aí o médico apontou no seu corpo espiritual umas manchas inquestionáveis de que ele era vítima de suicídio. Essas manchas não deixam dúvida. E fez um longo relatório que nós não vamos repetir, porque seria muito extenso. Mas André Luiz era uma pessoa, como se diz, de maus bofes. Ele era temperamental. Então, algumas perturbações orgânicas previstas e superáveis se agravaram até o ponto de levá-lo ao falecimento, à derrocada física. Porque ele era explosivo, ele era intolerante. E tem mais. Outros hábitos, especialmente alimentares, apreciava muito um aperitivo antes e um digestivo depois. Abusava do álcool. Então, um temperamento explosivo e o abuso do tóxico, que é o álcool, levaram ambos a uma situação dramática, daquilo que para eles teria sido apenas um distúrbio orgânico e que acabou o expulsando da máquina física. E André Luiz, que era um cético. Meus amigos, eu noto que as pessoas se preocupam. Quantas vezes alguém pergunta assim, para onde eu vou depois que eu deixar esse mundo? Meus amigos, nós não vamos, nós ficamos. Nós ficamos no que nós somos. Porque nós somos o que somos. O nosso problema não é o local físico onde estamos. É aqui, acolá, alhures. Nós somos o que somos onde estivermos. Nós levamos a nossa personalidade, a nossa individualidade, com todos os seus valores. Então, estejamos onde estivermos, nós somos nós mesmos. Então, a realidade do mundo espiritual é bastante consoladora para aquelas pessoas de boa vontade, aquelas pessoas que guardam uma generosidade íntima, que são capazes de pensar no bem, desejar o bem, agir no bem intencionalmente. E nós somos, quando não queremos teimar com os pensamentos escusos, nós somos sempre recolhidos pelos nossos familiares espirituais. É imensa a nossa família espiritual. A família terrena, em termos numéricos, é um nada diante da nossa família espiritual. E nessa família espiritual, tanto há espíritos adiantados como aqueles espíritos primitivos, selvagens mesmo, que são aqueles que nos obsidiam. Mas eles são nossos irmãos. Eles estão num estágio espiritual doloroso, que não conseguem nos compreender e se auto-erigem em nossos algozes. E nós, às vezes,
damos guarida, é a chamada aquiescência, através da qual, conscientemente ou inconscientemente, nós permitimos que a obsessão se instale e passamos a carregar alguns apêndices na nossa vida bastante dolorosos. Então, meus amigos, as pessoas de boa vontade, aqueles espíritos que André Luiz cita nas zonas inferiores, eles ali estão pela rebeldia, pela falta de uma análise sensata de suas próprias vidas, de seu próprio comportamento, para permitir o socorro espiritual dos seus familiares de cima. Esses familiares de cima, amigos, eles não são tocados pelas bajulações, pelas nossas oferendas quiméricas, as nossas fantasias socio-religiosas. Eles são tocados pelos nossos sentimentos íntimos, pelo nosso desejo do bem, pela nossa vontade de ver um mundo melhor, sinceramente, com profundidade, e trabalharmos o melhor possível para ver um mundo mais perfeito, mais gostoso de ser vivido. E esses espíritos amigos mais adiantados, automaticamente vêm em nosso socorro, nosso amparo, desde que nós não cometamos esse suicídio inconsciente que é a anorexia nervosa, em que o passado nos fala mais alto. Eu já ouvi dissertações, trabalhos escritos por estudiosos do tema da anorexia, chegando a conclusões estapafúrdias. A anorexia nervosa é uma reminiscência reencarnatória que a alma humana agasalha e passa a agir em função dessas recordações passadas. Essa é a explicação espiritualizada desse doloroso quadro de saúde humana. Então, meus queridos companheiros, nós precisamos ter muito cuidado com o chamado suicídio indireto. Não vamos imitar André Luiz. Ele voltou pela pena do Chico e nos deu 16 livros extraordinários. Eu, às vezes, não consigo compreender como alguém não leu as obras de André Luiz. Eu não entendo. As obras de André Luiz, elas são uma delícia. Todo mundo gosta de viajar. Viajar para locais belos, aprazíveis, colônia de férias, hotéis de veraneio, praias. É muito gostoso. Principalmente se você tem um saldo médio bancário confortável, que lhe permite, lá no local, aproveitar bem as instalações hoteleiras. Mas na obra de André Luiz, nós não fazemos um tour por uma praia, por uma montanha, nem nenhuma viagem de barco, ou avião, ou trem. André Luiz nos leva a uma excursão pelo mundo dos espíritos. Então, o cidadão terrestre entra numa nave chamada 16 livros de André Luiz, entre aspas, para navegar pelas outras dimensões planetárias. E ele é muito preciso. E nós sabemos, e muitos companheiros desconhecem, que na espiritualidade, homens espirituais, digamos assim, de grande competência linguística, ajudaram André Luiz. Ele deu os pensamentos, e aqueles sábios da língua formataram expressões adequadas, porque toda aquela
verborragia não parte de um companheiro nosso que deixou a Terra por um suicídio inconsciente. É claro que as ideias são de André Luiz, mas a formatação são dos técnicos na língua portuguesa que organizaram as obras de André Luiz para nos entregar, através da pena mágica de Chico Xavier, um trabalho estupendo para o nosso deleite. Então, que coisa gostosa é você começar a ler André Luiz pelo nosso lar, em que ele fala que perdeu a noção do tempo. Ele não sabia o que tinha acontecido. Ele começou a se ver em paragens estranhas e via manadas de seres deformados, ele usa essa expressão, animalizados, das quais cabia fugir, esconder-se. E ele passou 8 anos fugindo, se escondendo, se defendendo, até o dia que ele disse, meu Deus, e ele que era um cético, que era um insensível, que era um materialista, que acreditava no dinheiro, na posse, filho de hebraicos, tinha garantido as suas conquistas financeiras, a família podia socorrê-lo amplamente. André Luiz nunca soube o preço de um livro. Quantos jovens estudam medicina e têm que arcar com um peso terrível do material escolar, das literaturas técnicas, científicas, de custos elevadíssimos. André Luiz não teve esse problema. Era filho de uma família abastada e fez medicina pelo prazer de fazer, pelo orgulho de portar um título universitário requintado para a época. Então ele foi um cético. Ele acreditava nas suas vaidades, acreditava no dinheiro, nas facilidades. Era uma pessoa, como se diz hoje, de um fígado azedo, temperamental, explosivo, pavio curto. Aliás, não tinha nem pavio. E apreciava aqueles aperitivos e digestivos, e tudo isso somado levou seu arcabouço físico à falência. Então, André Luiz chegou às zonas espirituais ao mais completo desamparo, porque ele se portou assim. Quando nós dizemos que urge ao cidadão terrestre dar um sentido espiritualizado à vida, falamos com muito profundo conhecimento de causa. Porque, meus amigos, a indiferença, a insensibilidade, o materialismo são maus conselheiros. Vão nos levar a prejuízos enormes, agora e no amanhã. Teremos que voltar à Terra para dolorosas recapitulações, onde erramos, falimos nos nossos exercícios educativos, que terão que ser repetidos novamente na encarnação terrestre, na dura reencarnação terrestre. Então, meus amigos, André Luiz chegou ao mundo espiritual como suicida inconsciente. Achava ele que o suicídio era dar um tiro na cabeça, era tomar um copo de veneno, era pular de uma ponte, ou do alto de um prédio. Quando os maus humores são coadjuvantes na destruição do nosso corpo físico, desta requintada preciosidade que é a nossa máquina orgânica. Mas ele não estava esquecido de Deus. Foi um suicida inconsciente, como é aquele que adota a anorexia nervosa, destruindo a sua máquina orgânica. Não tem a intenção de matar-se, mas mata-se. É o chamado
crime culposo e não doloso. Mas a responsabilidade, meus amigos, é muito grande para nós. Mas nós, nenhum de nós, nem os piores criminosos, ninguém está esquecido de Deus. Deus é aquela mão amiga em todos os momentos, inclusive na adversidade, e muito mais na adversidade, nos momentos difíceis, em que nós combalimos, que nós baixamos a nossa cabeça na direção do sofrimento, que nos verga, que nos solapa, que nos suplicia. E nós, nestes momentos, temos sempre Jesus ao nosso alcance. Mas precisamos encher o coração de boa vontade, de ternura, de compreensão, e falarmos ao Mestre. Muitos pensam que Jesus está lá no alto de uma cruz. Os homens querem ainda manter Jesus crucificado. Nós vemos nos templos religiosos aquela figura do Cristo preso numa cruz. Os homens querem mantê-lo preso numa cruz. Mas Jesus libertou-se da terra, do arcabouço humano, do corpo físico, para reinar nas eternas falanges espirituais superiores, como o condutor maior da vida planetária. Então Jesus não está lá longe, num céu de conveniências religiosas. Jesus está ao lado de cada um dos seus filhos, dos seus irmãos de humanidade, especialmente quando a vida nos traz provas duríssimas, expressões de sofrimento terrível, sofrimentos superlativos. É quando nós, através da dor, abrimos o nosso coração ao Cristo e falamos ao Mestre. Puxe, como Ele me recomendou, quando quisermos orarmos a Deus, devemos nos trancar em nosso quarto. E por nossa conta, acrescentamos, puxarmos uma cadeira e pedimos a Jesus que Ele sente. Senhor, senta aqui, Senhor, que eu quero colocar no teu regaço as minhas dores, as minhas mágoas. E ora a Deus em silêncio, como dizia Jesus, e Deus virá em silêncio e te recompensará. E nós falarmos a Jesus as nossas dores, com convicção. Meus amigos, Ele estará ali sentado, não tenha dúvida. Ou estará um dos seus luminares representantes. Todos nós, sem exceção, temos nas esferas da luz amigos diletíssimos que nos amam profundamente e que estão ansiosos para nos receber em seus braços. Almas generosas, pulcras entidades. E se fizermos o nosso apelo e colocarmos uma cadeira no silêncio do nosso quarto, Ele ali vai se sentar. Aqui na Terra, se uma pessoa se faz passar por outra, comete o crime de falsidade ideológica. No mundo espiritual, não é assim. Quantos espíritos manifestam-se nos centros espíritas dando o nome de Bezerra de Menezes? Não há nenhuma irregularidade nisso. Que são espíritos que trabalham sob a tutela do Dr. Bezerra de Menezes e falam em seu nome, respondem em seu nome. E o mundo espiritual é assim. Ali sentará um espírito luminar para nos confortar. Crendo, receberemos, porque daremos os respaldos fluídicos, magnéticos, para que o fenômeno nos faça acontecer. Então, meus amigos, falamos hoje sobre anorexia, esse quadro tão doloroso, que em muitos casos representa um suicídio inconsciente. E daqui
nós endereçamos uma expressão de amor e carinho para esses irmãos nossos. Abraços com essa prova duríssima. Que Deus os ajude e nos ampare a todos. Muito obrigado.